Então, Letícia, sem grandes novidades, né? Sem grandes novidades, um mês bastante arrastado, sem alterações nos preços, pouca coisa acontecendo, muito em virtude do forte enfraquecimento do consumo interno, né? Por diversos fatores, fatores econômicos e alguns elementos novos que vêm surgindo no mercado, né? Como principalmente essa nossa epidemia de apostas online, né? Que vem devastando o varejo. E com isso, os negócios não acontecem, o varejo não consegue sinalizar muitas vendas, não consegue repor mercadoria, então o produto não sai e a indústria é um dos elos da cadeia produtiva que mais vem sofrendo com esse cenário. É realmente essa questão que você trouxe das apostas online, né, que a gente vê muitas vezes, inclusive no noticiário geral, né, que tem muitas famílias ali que estão, inclusive, utilizando benefícios, né, que são concedidos, benefícios governamentais que são destinados ali a programas de renda básica, estão acabando, então, nas mãos, né, dessas apostas online. E isso tem sido um fator determinante, o Evandro, para a questão das vendas do arroz aqui no Brasil. Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais. Claro que todo esse cenário de lentidão no consumo a gente não pode colocar somente na conta desse elemento. A gente tem que lembrar também que lá no primeiro semestre nós tivemos todos aquelas turbulências no mercado, né? Turbulências climáticas, políticas, que fizeram com que ocorresse uma corrida aos supermercados, resultando em consumidores se estocando, né? O que é característico em períodos de preocupação com desabastecimento. Então, houve essa corrida aos supermercados, o consumidor se estocou, levou grandes quantidades de arroz, né? E a gente sabe que o arroz é um produto que dura bastante tempo, né? O pacote de 5 quilos que sustenta uma família aí por um bom tempo. Se não for uma família de 4 pessoas, se for apenas um casal, vai durar muito mais tempo, né? Então, muitos consumidores ainda contam com esses estoques em casa, então surge essa questão da epidemia das apostas online, que também é muito importante nós salientarmos que é um sentimento, talvez, de um problema muito maior que tem raízes numa epidemia do mercado de trabalho, né? A epidemia de burnout no Brasil, um mercado de trabalho que vem enfrentando grandes problemas, cada vez mais novos impostos surgindo e a população vem sofrendo com esses problemas e acaba enxergando nestas apostas online uma saída, né? Uma tentativa de fugir dessa corrida dos ratos, né? Então, tudo isso vai influenciando no varejo, o varejo como um todo, né? Então, essa parte de alimentação e bebidas vem sofrendo junto com todos os outros setores da economia. Então, com certeza, as vendas vêm caindo também por conta desse elemento. E a gente tem que lembrar, justamente como tu mesmo falou, Letícia, os beneficiários dos auxílios federais, né, que justamente são os consumidores uma demanda muito importante para os alimentos básicos, como o arroz e o feijão. Então, o feijão é outro produto que também vem sofrendo com essa questão, preços estagnados, o feijão carioca cada vez mais próximo dos custos de produção e ambas as culturas chegando perto de uma nova safra. Então, como que será esse ano de 2025, que prevê uma produção maior e preços ainda mais pressionados? Então, um ano muito complexo e com grandes dificuldades temos pela frente, né? Ainda assim, quando a gente pega a finalização do mês de outubro comparado com setembro, outubro ali fechou com uma tímida alta, mas ainda assim, né, não perdeu, né, Evandro? É isso que a gente consegue observar entre setembro e outubro. E aí agora como que a gente fica de outubro para novembro em relação a esse preço na viradinha? Com certeza, uma alta muito tímida, né? Os preços, se nós formos analisar os gráficos, eles vêm lateralizados desde maio, perto do 120, né? O mercado tentando chegar nos R$ 120 por saca, a média do Rio Grande do Sul,
mas não encontra forças. O mercado permanece ali ao redor de 118, 119, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, né, que é a região mais importante para a cultura do arroz no país. Os preços permanecem em torno de 118 até 120 ali em algumas regiões com produto de uma qualidade um pouco melhor. Já na região da Campanha, né, na região da Depressão Central do estado, os preços se encontram na faixa de R$ 112 por saca. Então a gente tem uma grande disparidade, né, dependendo das regiões. Lá nas planícies, onde temos aquele produto de melhor qualidade, acima de 62% de grãos inteiros, temos indicações na faixa de R$ 126 por saca. No Porto, já temos indicações a 125. Algumas semanas atrás, rumores de negócios pontuais na faixa de 130. Então, temos essa discrepância, essa disparidade, né? E falando em disparidade, temos essa dificuldade da indústria também, né? Que tem que comprar o produto a preços elevados e não consegue repassar. E a indústria precisa manter o seu produto competitivo nas prateleiras, né? Então, nesse momento, o elo da cadeia produtiva que mais vem sofrendo é justamente a indústria. Fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, preços lateralizados na faixa de 110. Paraná, com uma escassez de oferta, né, já na faixa de R$ 165 por saca de 60 quilos. São Paulo também nessa faixa, R$ 150, R$ 160 por saca de 60 quilos. Tocantins na faixa de 150. Mato Grosso já se encaminhando para os R$ 160 por saca também, né? Então, esse é o cenário dos preços do arroz, né? Bastante lateralizados. Fora do Rio Grande do Sul, algum fôlego positivo por conta de uma escassez de oferta. Esses estados que tendem a vir buscar alguns volumes aqui no Rio Grande do Sul, né? Que pode contribuir aí trazendo alguma sustentação para o mercado, que só encontra sustentação nesse momento na disparada do dólar e nesse período de entre-safra que nós estamos enfrentando. Por falar em entre safra, Evandro, eu queria te perguntar justamente sobre isso. Como que está a questão do avanço do plantio no Rio Grande do Sul, principalmente, né, que é disparado aí a maior região produtora de arroz aqui do Brasil. Queria saber de você como é que está o andamento desse plantio, como é que o clima está afetando esse plantio do arroz. Os trabalhos de plantio aqui no Rio Grande do Sul vêm com um ótimo desempenho, lavouras em excelentes condições. Há algumas semanas atrás, né, até um mês atrás, porém, havia ainda algum atraso em regiões importantes, como a região sul, da Zona Sul, que é uma região muito importante para a composição das produtividades médias do estado, uma região muito importante para a indústria do arroz também. Então, uma região que vinha apresentando alguns atrasos, mas já conseguiu se recuperar. Então, a fronteira oeste segue sendo, como naturalmente é, né, a região com melhor desempenho, já acima de 70% da área plantada. No estado, a média do estado já em torno de 61%, conforme divulgado pelo IRGA, né? Então, essa é a ordem, né? A fronteira oeste acima de 70%, as planícies, ali a planície costeira interna em torno de 70%, 69%, 70%, e a região da Zona Sul em torno de 60%, 65%. Então, essas regiões vêm na dianteira, né? E com lavouras apresentando ótimas condições, tudo vem indicando, né? Uma safra muito promissora. O Laninha, por enquanto, vem se mostrando mais propenso a uma moderada intensidade, né? Por enquanto, ainda estamos em um estado de neutralidade, bons períodos de tempo firme aqui no Rio Grande do Sul, contribuindo para o avanço dos trabalhos, né? Rio Grande do Sul que esse ano sofreu muito com o clima, né? Então agora o clima vem dando uma trégua e possibilitando um melhor desempenho nos trabalhos de plantio, o que vai indicando uma colheita dentro da janela ideal e com uma safra muito promissora, né? Segundo estimativas das principais entidades e também das principais empresas aí de consultoria, né, indicam uma safra entre 7,6
e 7,8 milhões de toneladas base casca aqui no Rio Grande do Sul e perto de 11 milhões de toneladas a nível Brasil, né? Então, a safra bastante elevada, e lembrando que os principais países arrozeiros do Mercosul também devem contar com uma produção bastante elevada, né? O que deve levar a uma safra no Mercosul de quase 16 milhões de toneladas. E o grande desafio no ano de 2025 deve ser o escoamento, muito importante para o Brasil, recuperar mercados importantes de exportação, porque senão vai ser um ano muito difícil. Evandro, justamente essa questão dos mercados externos. Primeiro, queria entender aqui, né, um pouco mais a respeito dos nossos países vizinhos, né, aqui da América do Sul. Como que a gente fica na questão de exportações, importações, e também quando a gente olha para outros países, como Tailândia, como Índia, por exemplo, que também são grandes players, que também compram, né, e fazem ali o comércio entre eles, como que a gente consegue olhar para esses outros mercados um pouco mais distantes de nós, nesse momento com essa safra cheia, principalmente aqui na América do Sul? O mundo vem dando sinais de que precisa de mais arroz, né? Então, os últimos dados do USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vem mostrando que o mundo se encontra com uma produção bastante ajustada ao consumo. Então, os principais países asiáticos, né, vinham passando também por problemas climáticos. A Índia, temos que lembrar que há pouco tempo se encontrava fora do mercado de exportações, retornando recentemente, né, o que foi um grande elemento baixista para os preços internacionais, né, que de fato já recuaram cerca de US$ 50 por tonelada, logo que saiu a decisão, né, do retorno da Índia para o mercado de exportações. Então, tivemos uma boa queda nos preços internacionais. E aqui no Mercosul, a gente tem um mercado mais distinto, né? Nós temos os nossos compradores tradicionais, temos os nossos vendedores tradicionais, então acabamos não sofrendo um impacto muito contundente desse retorno da Índia, né? Então, temos a Tailândia ali como citada. A Tailândia foi um grande player nas nossas importações nessa temporada. Nós importamos mais de 100 mil toneladas de arroz branco da Tailândia, o que não é tradicional, foi um elemento fora do comum e acabou impactando também, né, na nossa balança comercial e justamente nos nossos preços. No Mercosul, o cenário é de bom aumento de área e aumento na produção dos principais países arrozeiros, né? Sendo eles o Paraguai, que vinha enfrentando um problema muito severo de estiagem recentemente, né? Então, o que grandes estados brasileiros também enfrentaram por conta das queimadas e a forte estiagem no centro-oeste do país, que afetou alguns rios que alimentam justamente a região arrozeira do Paraguai. Então, o Paraguai enfrentando estiagem, mas até então não temos dados sobre prejuízos ou impactos severos na produção do Paraguai, mas sim o país, que é a nossa principal origem das nossas importações, enfrentou problemas severos de estiagem, com alguns rios importantes, né? O Rio Paraguai, por exemplo, passando por uma das piores estiagens da história, né? Níveis atingindo os menores níveis em cerca de 40, 50 anos. Então, uma situação muito preocupante no Paraguai. A Argentina também deve passar aí por um bom aumento diário, uma produção elevada, o mesmo se espera para o Uruguai, que é famoso por ter produtividades bastante elevadas. Então, isso é o que se espera dos nossos principais fornecedores. E sobre as exportações, o grande desafio é recuperarmos a nossa competitividade em relação aos Estados Unidos, para que assim possamos recuperar o México, que foi um grande player em temporadas anteriores e nesse ano de 2024 não participou da nossa balança comercial. Então, o México é a nossa principal
o principal desafio, né, recuperarmos o México como nosso grande comprador de arroz em casca. Precisamos recuperar esses mercados da América Central, Caribe e o México para que tenhamos condições de escoamento para esse cenário de grande produção e ampla oferta no ano de 2025. E ainda falando sobre essa questão da competitividade, Evandro, em relação aos Estados Unidos, nós comentávamos aqui mais cedo com a audiência do Bom Dia Agronegócios sobre as eleições nos Estados Unidos, né? A gente chega hoje a um momento decisivo. O mercado, ele já olha, né, o mercado de commodities e todos os outros, né, mercado financeiro, enfim, a geopolítica mundial olha com todas as suas atenções para esse momento, né, que talvez seja a eleição mais importante do ano, apesar de todas as outras que a gente teve, né, em países da Europa, a gente vê as eleições norte-americanas com outros olhos. Queria saber de você como que isso pode afetar o mercado de arroz brasileiro, pode afetar a nossa competitividade e como que isso pode também tocar na questão do câmbio, que foi algo que você disse que também tem sido determinante para os nossos preços. Pois é, o câmbio é o primeiro sinal, né? A forte Uhum. volatilidade do câmbio que vem respondendo justamente às eleições nos Estados Unidos. Ontem mesmo tivemos uma forte queda por conta de números que trouxeram uma melhora, né, nos números da candidata Kamala, né? Então isso acabou impactando no câmbio e um dólar mais forte pode dificultar, pode melhorar o nosso cenário, né? Então, se nós tivermos um dólar forte, uma depreciação do real, vai fazer com que nós ganhemos competitividade. Agora, o cenário oposto, caso outro candidato venha a vencer, né, ou os números apontem para um candidato que venha trazer uma depreciação do dólar, né, o que muitas vezes acaba sendo uma medida defendida pelo candidato Trump, em virtude de uma guerra comercial com a China, talvez. Então, uma depreciação do dólar pode fazer com que o produto norte-americano venha a ganhar espaço. Justamente um cenário onde o produtor de arroz dos Estados Unidos fez um excelente trabalho, né, ampliando suas áreas e tendo uma safra cheia, que nesse momento conta com preços muito competitivos, em torno de US$ 400 a tonelada. Um preço muito competitivo, difícil do Brasil competir. Porém, em relação à qualidade, o Brasil ainda vence. O produto norte-americano vem enfrentando problemas de qualidade. Então, temos essa questão, né? Temos muito ainda a surgir, né, por conta dessa questão das eleições, né? O candidato Trump pode ser um candidato que, caso vença, possa trazer um cenário mais de calmaria na geopolítica mundial, o que vinha sendo feito no seu último governo. Então, temos todas essas questões a serem levadas em consideração. Porém, ainda para o Brasil é cedo, né, de projetarmos grandes impactos e o principal deles segue sendo o câmbio, né, que vem respondendo a essa corrida eleitoral nos Estados Unidos. Evandro, meu caro, a gente tem uma pergunta aqui no nosso chat para você do Marcos Oliveira. Ele fala de Sorriso, no Mato Grosso. Ele diz o seguinte: chuvas estão normalizando, agricultores aqui da região vão plantar uma safrinha maior de arroz em janeiro de 2025. Qual que é a expectativa de preço na colheita e preço no Mato Grosso, Evandro? Grande Marcos, muito obrigado pela pergunta. Estado do Mato Grosso que vem aumentando significativamente sua área destinada à cultura do arroz, né? Praticamente dobrou, deve dobrar nessa próxima safra, né? Nesse momento, como falado, Mato Grosso com preços já se encaminhando aos R$ 160 por saca de 60 quilos, lembrando que aqui no Rio Grande do Sul é 50 quilos, né? Então, no Mato Grosso, temos que lembrar que agora, para essa próxima temporada, por conta de um desempenho abaixo do esperado das lavouras de sequeiro, a tendência é
de um recuo nessas áreas de sequeiro e uma ampliação nas áreas de pivô central, que essas sim tiveram resultados muito positivos, produtividades muito satisfatórias. Então, esse aumento nas áreas de pivô central devem compensar em parte a redução nas áreas de sequeiro que tiveram uma produtividade abaixo do esperado. Com base nisso, a área para essa próxima temporada no Mato Grosso não deve ter grandes alterações, né? A última temporada tivemos quase o dobro, né, o aumento de área de quase o dobro no Mato Grosso. Agora, poucas alterações por conta dessa compensação. Com base nisso, levando-se em conta o cenário de ampla oferta no Brasil para 2025 e essa dificuldade no escoamento, pode-se projetar, né, os preços no estado do Mato Grosso mais próximos ao custo de produção no estado. Isso no primeiro semestre, isso no pico da entrada da safra. Isso falando ali em meados de fevereiro e março, onde há uma grande pressão de oferta no mercado do arroz, empurrando os preços mais para perto dos custos de produção. Óbvio que fica difícil de projetarmos preços para esse período, né, que ainda está um pouco longe, né? Mas com custos de produção perto de 115, 120 reais por saca na região centro-oeste do país, pode ser um bom indicativo, né, para pelo menos termos uma referência do que esperar para esse primeiro semestre de 2025. Aqui no Rio Grande do Sul já se fala em um piso em torno de 80 a, no máximo, 90 reais para esse período. Então, já conseguimos ter uma referência também, né? Rio Grande do Sul entre 80 e 90, Mato Grosso, região central do país, ali, região centro-oeste, entre 110 e 115 pode ser um bom indicativo para esse período, né? Então, muito cuidado, um ponto que vem sendo reforçado pelas principais entidades do arroz é de uma boa gestão. Gestão é que vai fazer a grande diferença no ano de 2025, principalmente uma gestão voltada aos custos de produção, que esse sim é um ponto onde os produtores conseguem ter controle, né? Então, uma boa gestão dos seus custos, informação de qualidade, sempre muito bom lembrar, vai garantir que os produtores tenham melhores resultados nesse ano de 2025, que deve ser um ano de muita pressão sobre os preços, mas que também pode trazer grandes oportunidades e resta aos produtores e a todos os agentes da cadeia produtiva buscar mitigar os riscos, né? A cadeia precisa buscar uma grande integração entre todos os elos para que tenhamos um excelente 2025. Tá certo. Evandro, muito obrigada pelas informações. Tá aí, então, Evandro Oliveira, analista de mercado da Safras e Mercado. Muito obrigada, viu, meu caro, pelas informações muito didáticas sobre o mercado do arroz. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um forte abraço a todos e até a próxima. Eu também me despeço.